a expiação e a aprovação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhe permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Vamos, nesse momento, passar a palavra para o nosso irmão Genilson. Genilson, mais uma vez, seja bem-vindo à sua casa. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E o tema da palestra é livre-arbítrio. Seja bem-vindo. Mais uma boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos abençoar com o seu amor. O negócio hoje foi ligeiro. Eu já cheguei, já foi começando logo a falar, né? Mas foi um sufoco para chegar aqui. Peço desculpas pelo atraso. Mas esse nosso tema, livre-arbítrio. Nós costumamos dizer na doutrina dos Espíritos, na doutrina espírita, que nós somos artífices de nós mesmos, que nós somos autoconstrutores. E o que nos faz ser artífices de nós mesmos, autoconstrutores, é essa expressão chamada de livre-arbítrio, porque ela nos permite a autodeterminação. Nós somos quem nós escolhemos ser. Nós fazemos aquilo que nós decidimos fazer. Então, esse livre-arbítrio se entende por liberdade, capacidade de autodeterminar-se. Mas também é preciso compreender que todo bônus também traz um ônus. E quando a gente tem liberdade para fazer aquilo que a gente quer, pensar o que quer, ser como quer, a gente também tem responsabilidade. Precisamos nos responsabilizar por todos os nossos pensamentos, por todos os nossos atos, por todas as nossas decisões. E o que nós temos observado ultimamente é uma sociedade débil. É uma sociedade que não se responsabiliza. E o fato de não responsabilizar-se apresenta-nos uma contraindicação que nós consideramos absoluta. Quem não se responsabiliza não evolui. Quem não se responsabiliza não cresce. Porque nós tomamos as nossas decisões de toda sorte, de toda natureza. Nós enchemos o peito para dizer que somos donos dos nossos narizes, que somos quem somos e fazemos aquilo que bem entendermos. Mas quando nos deparamos com a dor, quando nos deparamos com o sofrimento, com o fracasso, fruto das nossas decisões, porque nós dizemos que somos os donos dos nossos narizes, quando o fracasso nos bate à porta, quando a queda se nos avizinha, aí a gente diz que a culpa é do outro. A responsabilidade nunca é nossa. Isso aconteceu comigo, mas só aconteceu porque
porque alguém não fez isso por mim, ou porque alguém fez isso ou aquilo comigo. E nós nos esquecemos dessa dádiva que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio. A todos os outros seres da criação existe um autodeterminismo, existe uma determinação. Para nós, seres humanos, não existe nada determinado. E quando eu digo que para os outros seres há uma determinação, vocês nunca vão ver que uma abelha deixou de fazer mel porque esqueceu ou porque estava com preguiça hoje de fazer mel, e hoje não saiu para fazer mel. Elas vão sair. Há milhões de anos, abelhas fazem mel. Vocês vão observar uma planta fazendo fotossíntese, e hoje a planta não vai dizer: hoje eu não faço fotossíntese, porque hoje eu estou depressivo, hoje eu estou acanhado, hoje está um dia que eu só quero ficar agasalhado em casa. As plantas vão fazer fotossíntese todos os dias. Elas vão cumprir com o seu papel antes determinado. De forma que, se nós precisarmos de frutos, as plantas dirão assim: eis-me aqui, presente, estou pronta, está aqui o fruto. Quando você precisa do seu girimum e você plantou o girimum, o pé de girimum vai dizer: estou presente, estou cedendo o girimum, está aqui. A grande questão é: se nós precisarmos de um ser humano de verdade, nós vamos encontrar? Com valores, com virtudes, com ética, com moral. Um ser humano que obedece aos preceitos cristãos como um todo, nós teremos isso? As plantas vão fazer sua fotossíntese, as abelhas vão sempre fazer o mel. E um ser humano de verdade, ele funciona como? Nós estamos sendo seres humanos de verdade? Porque ser ou não ser um ser humano de verdade, ser ou não ser cristão, ser ou não ser espírita, depende única e exclusivamente de nós. Depende tão somente da nossa vontade, que vocês podem ler como livre-arbítrio. São as nossas escolhas cotidianas. Nós podemos decidir se vamos hoje ao centro espírita ou não. Nós podemos decidir se hoje nós vamos orar, se hoje nós vamos buscar uma comunhão com a espiritualidade, uma comunhão com Deus, ou se nós não vamos fazer isso. Ou se nós, em vez da oração, nós vamos preferir ser maledicentes. Nós temos a oportunidade todos os dias de exercer o processo de compreensão, mas nós decidimos se seremos compreensivos ou não. Quando a oportunidade nos bate à porta para perdoar, para oferecer a outra face, nós temos o poder da decisão, só depende de nós. Mas aí às vezes a gente decide: não, eu não vou perdoar. Em vez de perdoar, eu vou guardar comigo o rancor. Eu vou carregar comigo durante anos, quiçá séculos, o ódio, a mágoa. E aí nós decidimos tomar veneno e esperar que o outro morra. E nós resolvemos atrapalhar. Nós resolvemos colocar o pé no freio do nosso processo evolutivo. Preciso que fique bem claro que o nosso planeta é um planeta em vias de transformação. Nós estamos deixando a esfera do mundo de provas e expiações e adentrando na esfera da regeneração. E eu fico aqui pensando como são as nossas decisões, como nós temos utilizado o livre-arbítrio em busca de nos tornarmos seres regenerados, porque fica num planeta regenerado aquele que se regenerou. Então, num planeta regenerado, será que cabe o ódio? Num planeta regenerado, será que cabe o desejo de vingança? Num planeta regenerado, será que cabe o orgulho exacerbado? Num planeta regenerado, será que cabe o egoísmo? Ou será que egoísmo, ódio, orgulho, rancor, sentimentos mesquinhos, tacanhos, será que eles não fazem parte de um mundo primitivo ou de um mundo de provas e expiações? Como é que nós estamos decidindo? Nós seremos espíritos regenerados para ficar numa terra regenerada?
Ou as nossas condutas, as nossas atitudes estão sendo compatíveis com o mundo primitivo e de provas e expiações? Porque quando houver a separação do joio do trigo, e aqui não é nenhuma profecia, não é nem uma escatologia, é só uma constatação, nós estamos em via de transformação, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. E se nós formos convidados a habitar um planeta primitivo, muito mais primitivo do que o que a Terra é agora, haveremos de nos queixar de quem? Dos nossos professores, dos nossos avós, dos nossos pais, do Cristo, da doutrina espírita, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica? Ou assumiremos a consciência e a responsabilidade de dizermos assim: eu errei, eu optei por isso, foi escolha minha, foi fruto do meu livre arbítrio, da minha liberdade de escolher e de fazer. Quando a gente observa o processo natural das coisas, que vai lá para o texto bíblico, e que ele diz assim, que o homem foi criado simples e ignorante, mas foi dado a ele o livre-arbítrio, a gente entra naquela figura mitológica da expulsão do paraíso. Expulsão do paraíso. Adão e Eva, os humanos mitológicos, obviamente, que é uma figura de linguagem, foram expulsos do paraíso, porque a eles foi dado comer de todos os frutos que havia no Éden, com exceção do fruto que se encontrava no centro do paraíso, e esse fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vejam bem, como é mitologia, mas como o mito toca a realidade para ensinar. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Houve um tempo que o nosso espírito primitivo, não tendo discernimento exato entre aquilo que era bom ou era ruim, entre bem e mal, não arcávamos com as consequências dos nossos atos, porque éramos muito primitivos. Seria esperar que um leão não comesse azeda por piedade, e o leão não vai ser culpado porque comeu azeda. De seres humanos se espera piedade, de um leão não. Então, quando éramos primitivos, não tínhamos responsabilidades. Esse livre-arbítrio que nós tínhamos era um livre-arbítrio muito relativo. Mas à medida que nós fomos avançando em conhecimento, quando nós chegamos no despertar da consciência, nós inauguramos uma consciência reflexiva para saber se é bom ou se é ruim. Aí nós comemos o fruto do bem e do mal, e a partir dali a gente passaria a viver com o suor do nosso próprio rosto. A expulsão do paraíso é só isso, é o despertar da consciência. É dizer, a partir de agora é com você. A partir de agora você se responsabiliza. Até aqui nós nos conduzimos. A partir de agora a responsabilidade é de vocês. Faz alguns milênios que a responsabilidade é nossa. Faz alguns milênios que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós fazemos o que é errado, não adianta dizer mais. Mas, não, você fez sabendo o que é errado. Apenas você cedeu aos seus impulsos carnais, aos seus desejos, às suas vontades primitivas, de espírito primitivo, e você optou por fazer o errado. Platão nos faz uma pergunta bem retórica e diz assim: o que é que você seria capaz de fazer depois que se fechasse a última porta atrás de você? Ou seja, o que é que você é capaz de fazer quando ninguém estiver vendo o que você está fazendo? Você vai ser corrupto? Você vai ser desonesto? Você vai ser maledicente? Você vai falar mal dos outros só porque os outros não estão na sua presença? Basta virar as costas e você opta, usa do livre-arbítrio para falar mal dos outros? Aquilo que você faz, mais escondido, por que você não faz na presença de todos?
O prefeito, o vereador, o governador, o presidente da república, seja lá quem for, quando comete um ato de corrupção, comete por quê? Comete porque acha que é esperto demais e que ninguém vai saber o que ele está fazendo. Mas a consciência dele diria que sim. Um mestre em um convento, em um mosteiro, na verdade, é um conto indiano, chama os seus discípulos e dizem assim: vejam a situação do mosteiro, está caindo aos pedaços, em breve ele desaba. Nós não temos recursos financeiros para bancar a reforma. Então eu sugiro a cada um de vocês que saiam do mosteiro, vão até o vilarejo mais próximo e roubem. Mas com uma condição: roubem para que ninguém veja que vocês estão roubando. Porque se virem que são vocês que estão roubando, vai macular, vai manchar a imagem do mosteiro. Então partam e roubem, mas roubem para que ninguém veja. Alguns saíram e ficou um único monge no mosteiro. O mestre dirige a ele: mas o que é que você está fazendo? Fazendo o que o senhor mandou. Não, eu mandei que você fosse roubar junto com os outros. E o jovem monge disse assim: não, o senhor não disse que eu fosse roubar com todos os outros, disse que nós fôssemos roubar contanto que ninguém visse. A minha consciência está vendo, eu sei o que é que eu estou fazendo, eu já tenho a opção de escolher por mim, eu já sei que roubar é errado, então eu não vou roubar. Esses dias, a minha filha caçula está estudando na cidade de Guarabira, e uma colega dela vinha no ônibus e disse: olha, sabe o que é que os outros estão fazendo? Comprando a passagem, em vez de comprar de Guarabira até Campina, estão comprando só até determinada cidade, porque aí paga metade do preço, ninguém confere as passagens. Que você acha? Nós poderíamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer, vamos comprar só até aquele certo ponto, ninguém descobre e a gente paga metade. Fiquei muito feliz com a resposta dela. Se você quiser fazer, faça, mas sabendo que é errado. Eu não vou comprometer a minha existência me comprometendo com o erro. A minha consciência me diz que fazer isso é errado. Eu não vou fazer, mesmo que ninguém saiba o que eu estou fazendo, mesmo que ninguém venha conferir a passagem, eu não vou fazer. Vocês querem ver uma outra coisa muito simples, que faz parte do livre-arbítrio e é o que forja o espírito humano? É que forja uma consciência limpa, é que forja um caráter reto. São as pequenas coisas do dia a dia, não são grandes atitudes não são grandes decisões, porque nós não somos chamados a grandes decisões, a maioria de nós nós não somos chefes de Estado, nós não temos o botão da arma atômica nuclear para saber se eu vou apertar ou não, se eu vou deflagrar ou não uma guerra contra outra nação. Mas nós tomamos decisões que vão dizer de nós. Uma outra colega chegou para ela e disse assim: olha, a menina do terceiro período está dizendo que esse professor do primeiro período, todo semestre ele aplica a mesma prova, são as mesmas questões. Ela me deu, tu queres? Lavínia quer transferência de Guarabira para Campina. Quanto mais nota alta ela tiver, melhor. Ela poderia querer. Ela disse: eu não quero. A minha nota alta será fruto do meu estudo, mas não de corromper a minha consciência nem aquilo que o professor ensinou. Problema dele se ele coloca as mesmas questões todo semestre. Não parece uma coisa boba? Sabe aquela cola lá da escola que parecia muito inocente, mas não era inocente? Colar na escola era algo terrível. Sabe por quê? Porque você não se responsabilizou, você não estudou o suficiente. Então você usou do seu livre-arbítrio para não estudar, para ser ocioso, para ser preguiçoso. Aí quando foi na hora de fazer a prova,
você ficou colando lá do seu colega e pedindo a cola. E ainda saiu depois rindo da cara do professor que não viu a cola que você fez ou que você colou. E o nome disso é desonestidade. Você escolheu ser desonesto com isso. E com que outras coisas mais, coisas pequenas, detalhes do dia a dia, nós escolhemos fazer errado. Quando a gente fala mal do outro, minha gente, olha a decisão que nós tomamos. Nós tomamos a decisão de pegar o poder de voz, de edificação da criatura humana, para em vez de falar do bem e de coisas produtivas, nós resolvemos falar mal. E ainda que aquilo que a gente estivesse dizendo fosse a verdade, mas se é com maledicência não serve. Nos diz Platão que a verdade não tem nada a ver com os fatos. Nos diz Platão que a verdade tem a ver com o bem. E se um fato é verdadeiro, mas não promove bem nenhum a ninguém, que é que eu quero espalhando essa verdade? Quem foi que escolheu hoje ser maledicente? Quem foi que falou mal da vida dos outros hoje? Ou será que quando falou mal não se responsabilizou e disse assim, mas alto lá é apenas um comentário? E se fosse o outro comentando de você, aquilo que você estava comentando dele, seria bom? Não façais aos outros aquilo que não gostarias que os outros lhes fizessem? Eis a regrinha de ouro. Nós fazemos isso? Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é só ser dono do nariz, é responsabilizar-se para onde esse nariz aponta. Nós dizemos sempre na doutrina espírita, a semeadura é livre. Nós somos livres para semear tudo aquilo que nós queremos. Mas nós também sabemos que a colheita é obrigatória, que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz que muitas vezes um ato equivocado, cometido no período de um segundo, pode gerar 1000 anos de reparação. É uma escolha, viu? É uma simples escolha. E que essa reparação será feita por nós, não por outrem, apenas por nós, com o suor do trabalho e com o pranto do arrependimento. Vocês sabem quanto tempo gasta-se para puxar o gatilho de uma arma? Menos de um segundo. E esse puxar desse gatilho pode gerar quantos anos de reparação? Ah, mas eu nunca vou puxar o gatilho da arma. Será que não? Será que é a sua maledicência que fez muita gente puxar gatilho? Quantas pedras atiradas? No caso da mulher adúltera, pega em adultério, conduzida à praça pública para ser apedrejada até a morte, com a intervenção do mestre, não ocorreu o apedrejamento. E será que nós não optamos por apedrejar todos os dias muita gente? E se o apedrejamento hoje não é mais o apedrejamento físico, porque as leis não nos permitem, não é mais ético, nem é mais moral, nem é legal. Mas quantas reputações nós assassinamos? Quantos apedrejados moralmente em praça pública por nós? E o pior de tudo, é achar que está fazendo um bem à sociedade. O pior de tudo é achar que está defendendo a moral e os bons costumes e que está fazendo a vontade de Deus, praticando mal. E não é mais inocentemente, não é. Passou o tempo.
de assumir a responsabilidade e saber que não é mais no sentimento que a gente está fazendo erro. Já passou do tempo. Questão de 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem livre-arbítrio de seus atos, liberdade de pensar e de agir? Tem. Livre-arbítrio de seus atos, liberdade de pensar e de agir. Ser quem és, sabendo. Isso é de Píndaro. Ser quem és, sabendo quem és. Isso é moeda de troca com aquilo que estava lá no pórtico do templo de Apolo, lá em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Ser quem és, sabendo. Nós sabemos quem nós somos? Quantas vezes não dizemos assim: eu sou quem sou, eu sou autêntico, e a gente coloca isso como virtude, viu? Autenticidade. Eu sou uma pessoa muito autêntica, eu sou do jeito que sou. Quem quiser me aceitar assim, aceite. Quem não quiser, os incomodados que se mudem, porque eu não vou mudar por ninguém, eu serei eu mesmo. Suas escolhas. Faz quanto tempo que você é você mesmo? Esse ser humano que está aqui encarnado agora, na encarnação anterior, será que não está cometendo os mesmos erros nessa encarnação? Porque você não muda, porque você é autêntico? Porque me preocupa muito alguém que diz que não vai mudar, porque ou já é perfeito, ou então muito ignorante. Porque só não muda o ignorante ou aquele que se julga perfeito. O Bardo Todol, o livro de Betânia dos Mortos, diz que nós carregamos tanto peso, mas tanto peso, fruto das nossas escolhas, tanto peso que chega um ponto que a gente não consegue dar mais nem um passo, e aí diz o Bardo Todol: nós resolvemos morrer. O convite que o Bardo Todol faz, é um livro espiritualista, é que nós possamos abrir a nossa bagagem, a nossa mala ética, a nossa mala moral, colocá-la sem medo aqui na frente, no salão, e começar a vasculhar a bagagem. O que é que tem de bom já construído? O que é que eu carrego que faz com que essa bagagem tenha tanto peso? Quanto de mágoa, quanto de orgulho, quanto de ressentimento? O que é que está atrapalhando o meu processo evolutivo? O que é que faz que eu venha das últimas 10 encarnações andando a passos muito lentos, a passos de tartaruga? O que é que faz? Quais são as minhas escolhas que estão me fazendo ser quem eu sou dessa forma? Já pararam para fazer isso? Quando Santo Agostinho nos convidava para o exame de consciência, o exame consciencial, tem gente que pensa que é na superfície, de chegar no final do dia e dizer apenas assim: o que é que eu fiz de bom e o que é que eu poderia ter feito melhor hoje? Ah, Senhor, hoje eu não fiz todo o bem que eu podia não, mas amanhã eu vou fazer. Não é simples assim não. Ser quem é e sabendo é um processo mais profundo. É ir buscar a raiz dos nossos males. Quem de nós aqui tem alguma virtude já construída? Ninguém de nós, ninguém tem uma virtude construída. Todas as virtudes em nós precisam ser conquistadas. Quem aqui pensar que é humilde, não é. Tem parte dessa virtude conquistada. Quem aqui pensar que é caridoso, está muito enganado, não é. Tem só parte da virtude conquistada. Como eu admiro os irmãos que partem aos domingos para fazer a campanha do quilo,
esmolar, pedir por quem não tem. É um exercício de humildade. Mas a gente é capaz muitas vezes de ir fazer a campanha do quilo e doar o quilo de alimento, mas não somos capazes de renunciar a nós mesmos. Nós não somos capazes de dar da nossa personalidade, porque a mesma pessoa que a gente doa o quilo de alimento, se nos chamar de feio, a gente diz feio é tudo, não dá mais um quilo. Então dar do que é material, mas não consegue dar de si mesmo. Que caridade é essa? Que escolha é essa? E nós temos o livre-arbítrio de dar de nós mesmos, de seguir o ensinamento do Cristo. Tu é feio, oh meu irmão, mas eu vou ser bonito. Oferece a outra face. Estavam falando muito mal de alguém, da Chico Xavier, que o cara era um bandido, que roubava, que assaltava. E Chico disse: meus irmãos, é uma alma muito boa. Mas Chico, como assim, Chico? Você não está prestando atenção na conversa, não? Como é que você está dizendo que é uma boa, Chico? O homem assalta, rouba, espanca. Meu filho, um dia será uma alma muito boa, quando ele se melhorar, quando ele puder ofertar algo melhor do que ele está ofertando agora. O que é que o Cristo nos dizia? Que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Sabe o que é nenhuma? Nem nós. Porque muitas vezes nós já nos julgamos bons demais para achar que os outros estão condenados e nós não. Principalmente porque nós somos espíritas. Aí o fato da gente conhecer de espiritismo, de reencarnação, o fato da gente saber que o planeta está num processo de transformação, de mudança para ser regenerado, vai fazer com que a gente seja regenerado e acompanhe. Vai não. Porque tudo depende do nosso livre arbítrio. Reconhece o verdadeiro homem de bem pelo esforço cotidiano que faz para melhorar-se diariamente, continuamente. Lema do Projeto Rondon: ontem melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. O que é que nos faz ser espíritos superiores? Se a nossa meta é ser um espírito evoluído, se a nossa meta é ser um espírito superior, nós estamos fazendo isso? Eu poderia perguntar à minha amiga Márcia: Márcia, vamos construir uma mesa de madeira? E Márcia poderia chegar aqui e dizer vamos, porque ela é muito disposta. Mas chegasse para mim aqui com uma barra de ferro, né? Uns eletrodos para soldar. O que é que eu ia dizer para a Márcia? Márcia, material necessário para construir uma mesa de madeira não é ferro nem eletrodo, é prego, cola, martelo e a própria madeira, em vez de uma chapa de aço. Qual é o material necessário para que a gente se torne um espírito de luz? É a maledicência? Como devem ser as nossas escolhas? Essas escolhas que vão nos conduzir a sermos espíritos novos. Cabe a pergunta: tudo que você fez hoje, não tinha nada melhor para fazer? Quando você está falando mal dos outros, é porque não tem nada melhor para fazer na vida? Quando você vai assistir um programa de televisão que faz denegrir a criatura humana, você está fazendo isso porque não tem nada melhor para fazer na vida? Que é uma escolha sua. É uma escolha nossa. A música que você está ouvindo, você está ouvindo essa música porque não tem nenhuma música melhor para você ouvir? Dá para entender que é uma escolha. Dá para entender que é livre-arbítrio, que ninguém me obriga a fazer. Então a música que eu escuto, o programa de TV que eu vejo, escolha minha. Eu poderia muito bem, em vez de estar perdendo 3 horas seguidas assistindo novela, eu poderia estar lendo um livro da doutrina espírita. Quantos livros edificantes, mas são escolhas.
Se eu prefiro assistir a novela que degrada a criatura humana, corrompe e perverte a sociedade, em vez de estar dentro de um livro de Emmanuel, foi meu livre-arbítrio. Não foi outra coisa que fez, foi meu livre-arbítrio, a minha liberdade de escolha. Questão de 846 do Livro dos Espíritos. O organismo não influi nos atos da vida? Se influi, não faz com prejuízo o livre-arbítrio? Olha a pergunta. Está querendo saber se o nosso corpo não influi nos atos da vida do Espírito. E se influi, não é em prejuízo o livre-arbítrio? Não poderia ser? A culpa não seria do corpo? A resposta: o instrumento não dá faculdade ao espírito, ou seja, o corpo não dá sentimento sem faculdade ao espírito. E nós usamos a desculpa do velho ditado popular, sabe o quê? A carne é fraca. Ah, eu só errei porque a carne é fraca. Não é a carne que é fraca não, minha gente. Não é o corpo que toma a decisão. O responsável pela escolha, quem tem a liberdade de escolher, é o espírito que está encarnado nesse corpo. Não é a carne que é fraca não, é o espírito que ainda é vacilante. Dizer que a culpa é da carne é subtrair-se à responsabilidade. É, mais uma vez, colocar a culpa no outro. Questão de 847. Tudo relacionado a esse tópico do Livro dos Espíritos, que é o livre-arbítrio. A alteração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? A alteração das faculdades é aquela criatura que encarnou e nós contemplamos como sendo um estado de loucura. Aquele que não tem realmente consciência dos seus atos. É isso que Kardec está perguntando. Resposta: perde o domínio do pensamento, não tem mais liberdade, pode renascer um corpo idiota. Aquele que se comprometeu e agora aparece como um idiota. E aí, uma coisa que a gente faz às vezes de forma frívola, de chamar um amigo nosso de idiota, uma pessoa qualquer de idiota. Não sabe nem o que está dizendo. Falta com respeito, falta com a caridade, falta com a ética. Então essas pessoas que se comprometeram muito no passado distante, muitas vezes porque cometeram suicídio. Já pararam para pensar que o suicídio é a perda de todas as faculdades do espírito? É o esgotamento. Quando se comete suicídio, você esgotou todas as suas possibilidades. Mas é preciso entender que também é livre-arbítrio. O fez em desespero, mas o fez porque quis. E as atitudes que foram tomadas durante uma vida inteira, que levaram àquela situação de extremo de sabor e de angústia, consequência do seu livre-arbítrio, de suas escolhas. Mas nós vamos atirar pedra por causa disso? Não. Vamos compreender o processo de dificuldade pelo qual passou esse irmão nosso. Fazer preces, orar por eles, dar todo o suporte que nós pudermos dar àqueles que se encontram perto de nós e tiveram escolhas infelizes na vida, em vez de julgamento. Vocês sabem por que é que muitas pessoas vêm em estado de necessidade financeira nessa atual encarnação? Porque na encarnação anterior foi mal rico, fez mau uso da riqueza, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Aí nessa encarnação vai reencarnar num lar difícil, muitas vezes desajustado, de pais muito carentes, não só financeiramente carentes, mas intelectualmente também, com poucas possibilidades de impulsionar a vida daquele espírito reencarnante.
para que através da prova e da expiação da pobreza material possa redimir-se das escolhas erradas que fez no passado. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu queria saber quem eu fui na encarnação anterior. Minha gente, eu não quero não, eu já sei. Eu posso não saber o nome que eu tinha na encarnação anterior, mas eu sei como eu era. Se eu sei como sou agora, e eu mudei muito pouco de lá para cá, estou fazendo um esforço absurdo para ver se mudo, eu sei o que é que aconteceu comigo. Mas tem gente que pensa assim: não, eu acho que na encarnação anterior eu fui Francisco de Assis como criatura. Não foi coisa muito diferente do que a gente está sendo agora, não. E esse é o grande problema. As nossas escolhas, nós estamos escolhendo estacionar. Nós observamos em centros espíritas, minha gente, o sentimento de posse. Nos dizia Confúcio que nada daquilo que nós podemos levar para o outro lado da vida, tudo aquilo que a alfândega do além pode confiscar, não é nosso de verdade. E Confúcio olhava para a mão e dizia: minha mão que não é minha. Se a alfândega do além confisca, a mão não me pertence. Chegou ao ponto de dizer: o corpo não é meu. E realmente não é, é um prédio. Mas sabe o que é que me assusta? É que num centro espírita se briga por posse. O cargo de presidente, de diretor, do médium mais importante. Quer que está lá no Evangelho? Não vos será perguntado o cargo que ocupava na terra, mas todo o bem que fizeste, fruto das tuas escolhas. Melindres do centro espírita, luta por cargo, minha gente, e é a coisa mais incongruente que eu já vi na vida. Espíritas. Estou falando desse ano aqui não, estou falando de forma genérica. E a gente acaba sabendo pelas andanças que faz nessas palestras do conhecimento já da doutrina dos Espíritos. As alterações, questão de 848 do Livro dos Espíritos. As alterações das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Resposta: não, pois voluntariamente se priva da razão, em lugar de uma falta comete duas. Ah, mas eu só bati porque eu estava embriagado. Se não tivesse embriagado, eu não teria batido nela. A responsabilidade agora é da cachaça. A responsabilidade agora é da bebida alcoólica. Ah, mas se não tivesse embriagado, não teria cometido tal desatino. Você assume o risco de fazer. É por isso que os atropelamentos, quando o motorista está embriagado, é considerado dolo. E não mais sua culpa. Porque você está assumindo essa responsabilidade, você sabe do risco. É como se fosse uma roleta russa. E você coloca a arma na cabeça e puxa o gatilho. Pode estar na agulha ou não, mas você está assumindo o risco. Dirigir a embriagada é isso. Então está aí a pergunta: se essa perda das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa o indivíduo? Não. Agrava a culpa, porque em vez de uma penalidade está cometendo duas, em vez de um erro comete dois. Sabe uma coisinha bem simples? Achado não é
roubado. É simples, né? Passei ali na rua, achei R$100. Que legal, estava bem precisando. Olha, foi Jesus que mandou. Meu anjo da guarda. E foi. Então Jesus fez alguém perder para você ganhar. E você fica feliz. E na hora de pegar o dinheiro, você olha para todo canto para ver se ninguém está vendo, porque você sabe que é errado. É uma escolha, minha gente. Você está escolhendo naquela hora ser desonesto. O caráter correto, a ética, mandaria você pegar esse dinheiro, procurar uma entidade de comunicação, procurar uma delegacia de polícia, entregar o dinheiro, comunicar numa rádio. E aí a responsabilidade tem que ser sua. Se alguém vai ser desonesto, problema desse outro alguém. Se ele vai lá buscar o dinheiro sem ser dele, ele vai arcar com as consequências disso. Mas você que é cristão, você que é espírita, você que quer ser um espírito nobre, você está construindo sua mesa de madeira com os elementos essenciais para construir uma mesa de madeira. Agora, pegando o dinheiro, botando no bolso, dizendo achar que não é roubado e sair feliz, a sua felicidade está dependendo da infelicidade do outro. Isso é livre-arbítrio. Será que num planeta regenerado vai caber alguém que diz achar que não é roubado, vem cá? Eu acho que não. Posso até estar enganado, mas eu acho que não. Divaldo Pereira Franco nos traz uma frase belíssima de Joana de Ângeles: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque este me torna mal. São as nossas escolhas. Todo mal que me faz mal é o mal que eu faço. Platão dizia que dentro de todos nós, agarradinho, amarrado um ao outro, existe o animal e o hominal. Dentro da criatura humana existe o hominal, o homem não sexo, o homem gênero em si, genérico, o homem e o animal amarrados. Um deseja ir para um lado, o outro deseja ir para o outro lado. Perguntava Platão: quem decidirá a direção a ser tomada? O homem ou o animal? Dentro de você. Você pode escolher um comportamento humano de verdade ou um comportamento animal. A escolha é sua. O livre-arbítrio é seu. Santo Agostinho dizia: homine lupus homini. O homem é o lobo do homem. E dizia: há dois lobos dentro de nós. Talvez replicando Platão. Há dois lobos dentro de cada um de nós, dizia Santo Agostinho, e acrescentava: vai vencer aquele que você alimentar mais. O lobo do bem e o lobo do mal são as escolhas. Você será o resultado das suas escolhas. Se você escolheu sempre no mal, sua trajetória é essa daqui. Se as suas escolhas foram sempre para o bem, parabéns, homem de bem, mulher de bem. E se for do mal, como é que você será chamado? Homem do mal ou mulher do mal? Não tem outro caminho. E é tudo fruto de nossas escolhas.
Há uma lenda de uma antiga vila grega que havia um sábio, não por coincidência grego, que tinha a capacidade de responder tudo que era perguntado a ele. Para tudo ele tinha uma resposta, e uma resposta ideal, correta. E um dia 2 meninos traquinos disseram assim: vamos pregar uma peça do sábio, vamos enganá-lo. Como assim? Eu vou pegar um pássaro, vou colocar o pássaro em minhas mãos. Pegou um beija-flor pequenininho, colocou ele nas mãos, chegou para o sábio e disse: sábio, em minhas mãos existe um pássaro, está vivo ou morto? E ele pensou, combinando com o amigo: se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto, solto e o pássaro cai morto. Se ele disser que o pássaro está morto, eu abro simplesmente as mãos e o pássaro vai voar. Portanto, não tem jeito, ele vai errar. E ao perguntar: sabe, está vivo ou está morto? E a resposta? A resposta está em suas mãos. Pois é, sempre esteve em nossas mãos. Nunca esteve em outro lugar, tão somente em nossas mãos. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Livre-arbítrio de novo. Dará a cada um segundo as nossas escolhas. O mestre ainda nos disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Mas tudo isso só depende de nós. Obrigado pela paciência, pela atenção. Tenhamos todos uma boa noite. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus. Gratidão, Genilson, por todo o seu ensinamento. Que possamos, impossível, né, gente, sair daqui hoje sem refletir sobre tudo que escutamos e sem querer melhorar, né? Não tem como. E sabendo de toda a nossa responsabilidade com as nossas escolhas. Gratidão. Eu vou rapidamente fazer a leitura aqui dos avisos dos trabalhos da casa, começando pelo domingo. No segundo domingo de cada mês, nós temos a campanha do quilo. Então, quem nunca participou e queira participar, pode procurar a mim, Mário Jorge, César, e venham conosco conhecer esse trabalho, participar. No domingo também nós temos um trabalho de energização e tem a mediúnica. Esses trabalhos são fechados para um grupo que já está fazendo, né? Segunda e terça, nós temos aqui às 20 horas estudos. Na segunda, estudo do Livro dos Médiuns. Na terça, o Livro dos Espíritos. Se você tem interesse em conhecer, pode vir. O Livro dos Espíritos está no início e o Livro dos Médiuns está muito adiantado, está mais ou menos na metade, né? Mas dá para acompanhar. Se alguém quiser vir participar, sejam bem-vindos.
Na quarta-feira nós temos a implantação do Evangelho no Lar. Então, quem ainda não faz o Evangelho no Lar e quer uma orientação, nós fazemos isso, né? Nós vamos, uma equipe de 3, 4 pessoas, para ensinar as famílias, para orientar como fazer, né? É só agendar com um dos trabalhadores aqui da casa e a gente faz. Nas quintas-feiras tem o trabalho da evangelização infanto-juvenil, acontece às 17 horas, junto com a assistência também às famílias que são cadastradas aqui na casa. Nesse dia, nós estamos com 25 famílias e estamos precisando de ajuda, tanto de ajuda de pessoas que possam vir nesse dia, ser voluntário nesse trabalho, de separar alimentos, de ajudar aqui as pessoas que estão nesse trabalho, como também do alimento em si. São muitas famílias, são 25 famílias, algumas com 2 pessoas na casa, outras com 15 pessoas na casa. Então, o que temos para doar é pouco e precisamos de ajuda. Então, nós pedimos aqui que, se possível, quem puder, quando estiver vindo aqui para a nossa casa e puder trazer 1 quilo de alimento, ou que você puder nos doar, também é muito bem-vindo. As famílias agradecem. No sábado, nós temos a evangelização infantil, que acontece nesse mesmo horário. Antes disso, tem o atendimento fraterno, às 19h30, para quem agenda também, né? Quem precisar do atendimento, procura um dos trabalhadores da casa, faz o agendamento. A palestra, às 20 horas. E após a palestra, nós temos o passe. Com relação ao passe, eu vou passar para César, para ele dar uma pequena explanação sobre, e em seguida você faz a prece. Obrigada, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Parabéns e obrigado, meu querido Genilson. E vamos aprender a fazer escolhas, porque escolhas implicam em renúncias. Quando a gente escolhe o errado, renunciamos aos céus. E aí vem o sofrimento, a dor, o arrependimento, a mágoa, tudo que não preste junto. Mas é bastante conclusiva a palestra do nosso irmão nesse sentido. E acerca do passe, todos nós somos convidados a recepcionar essa transfusão de energia, mas a partir do momento em que aqui adentramos, já recepcionamos o passe coletivo. Durante toda a exposição, a leitura, as preces que estão sendo feitas da própria palestra, nós já estamos sendo abençoados. Cumpre a nós estarmos receptivos a essas bênçãos, a esses benefícios. Há, então, um passe espiritual. Curadores, médicos, xamãs, pretos velhos, caboclos, que trabalham a serviço do bem, estão transferindo energias para todos nós. É importante lembrar que só vá para a câmara do passe aqueles que estão realmente necessitados ou fazendo algum tratamento. Às vezes eu podia até justificar, mas eu me sinto tão bem quando tomo um passe. Sinta tão bem já a partir do momento em que aqui adentra, a se harmonizar, a vibrar com essa frequência de paz, de amor, de fraternidade que está instalada nesse ambiente. E não é só o passe que vai nos melhorar, é um vetor, é um medicamento, mas cumpre que a gente ter e objetiva resultados diferentes, ter também condutas, pensamentos diferentes. Eu tomo um passe, saio daqui melhor, e lá fora faço escolhas erradas, eu vou adoecer novamente. Eu vou permanecer ainda contaminado ou me intoxicando. Sim, todos são convidados ao passe. Aqueles que assim quiserem sentam nas primeiras filas. E lembrando que no próximo dia 25 nós estaremos com o encerramento do nosso estudo sobre o passe, tá? Em outro momento, para aqueles que tenham interesse, a gente faz novamente, para assim se tornarmos também transferidores, curadores
passistas e darmos o que há de melhor em nós, ou sermos um instrumento, o filtro por onde os espíritos carabineiros do bem vão transferir energias para aqueles que se encontram em necessidade. Oremos. Querido Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo que nos oferta. Que a tua luz, mestre amigo, ilumine sempre nossos pensamentos e atitudes. Dai-nos força, Senhor, para vencermos a nós mesmos, nossas fraquezas, nossas limitações, nossos erros. E assim, querido irmão, construirmos teu reino de amor, de paz e de fraternidade dentro de cada um de nós, cumprindo e se fazendo cumprir a lei de amor, de justiça e de caridade no seu sentido mais completo. Divino amigo, permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Senhor, protege-me de mim mesmo. Continuemos em paz. Que Deus nos abençoe. Um bom final de semana para todos.